Oi, gente, tudo bem? Voltei para mais um vídeo. Se você tá vendo esse vídeo por acaso e nunca tinha visto meu vídeo antes, meu nome é Lilian. Eu fui para o intercâmbio de 5 semanas no Canadá e eu fiz alguns vídeos contando como foi a minha experiência e tirando algumas dúvidas que eu também tive antes de ir para o intercâmbio para ajudar quem tá pensando em ir. Então hoje eu quero falar sobre a principal dúvida que todo mundo me pergunta, que é se vale a pena fazer o intercâmbio, se vale a pena ficar pouco tempo no intercâmbio, como foi meu caso, e também sobre o nível de inglês que eu fui e como eu voltei de lá. Então, para agilizar, eu vou fazer as principais perguntas que o pessoal me faz e eu respondo essas perguntas. Então, a primeira pergunta que todo mundo faz é se vale a pena fazer o intercâmbio tendo inglês básico. A minha resposta é que vale, só que eu não recomendo, porque você vai precisar usar o inglês lá. Por mais que você vai estar indo para aprender o inglês e na escola tenham professores preparados para te ensinar a partir do básico, você vai estar num ambiente que só fala inglês. Você vai ter que falar inglês na sua casa, você vai ter que falar inglês na escola, vai ter que falar inglês para tirar alguma informação se você se perder. Então, se você não souber ao menos se comunicar e entender um pouco de inglês, você vai se bater um pouco lá, e eu acho que não vai ser tão proveitoso. Mas, óbvio que vale a pena, porque você vai fazer 30 horas semanais, enquanto aqui no Brasil a média de horas semanais de aula de inglês são 2 horas por semana. Então, assim, vale a pena, mas eu não recomendo. Eu recomendo fazer um intensivo de inglês aqui antes de ir para lá pelo menos com inglês intermediário, tá? Vale a pena fazer só algumas semanas de intercâmbio. Eu fiz 5 semanas, mas geralmente o pessoal faz de 2 a 4 semanas, né? Para aproveitar principalmente o período de férias do trabalho. Tem muita gente fazendo isso. Durante as férias do trabalho, viaja para poder dar uma melhorada no inglês. E é óbvio que vale a pena. Como eu já falei, qualquer semana que você faça lá vai ser uma carga horária muito maior do que você vai fazer em escolas de inglês aqui. E não pense que você vai ser o único a ficar 2, 3 semanas lá. Antes de ir pro intercâmbio, eu tinha ouvido falar que só brasileiro que faz isso. Ai, gente, desculpa, vou mutear o que é porque quer aparecer hoje. Ai, pelo amor. Eu tinha ouvido falar que só brasileiro ficava poucas semanas no intercâmbio. E não é verdade. A maioria do pessoal que eu conheci lá foi para ficar de 2 a 4 semanas. Eu fiquei 5, alguns amigos meus ficaram 1 mês, alguns 2 meses, mas não muito mais que isso. Claro que tem o pessoal que vai ficar mais tempo, mas a maioria vai para ficar pouco tempo mesmo. Geralmente os asiáticos vão para ficar no mínimo 6 meses ou alguns meses, mas o resto do pessoal vai para ficar algumas semanas. Eles também fazem a mesma coisa que a gente no resto do mundo, tiram férias, vão estudar inglês e depois voltam para casa. Qual que foi a minha evolução no inglês? Eu não sei exatamente qual era o meu nível quando eu saí daqui, porque eu comecei e parei de fazer inglês muitas vezes. Então, eu não peguei do início do básico e fui até o intermediário direto. Eu comecei do básico, parei, aí fiz mais um pouco de aula, fui pro intermediário, parei, mais um pouco de aula de intermediário, parei. Então, nesse meio tempo, eu esqueci muita coisa, perdi muita coisa. Então, eu realmente não sei como era meu nível aqui. Antes de viajar, eu fiz English Town, que é aquele inglês online, por 3 meses para dar uma relembrada, porque fazia muito tempo que eu não estudava inglês, para não ir tão crua para lá. Então, no English Town, depois dos 3 meses, eu estava no pós-intermediário deles. Mas não acho que seja tão confiável porque é uma coisa sistematizada, né? Não tem o professor ao vivo ali com você. Na ILAC, quando eu fiz o meu primeiro teste, eu fiquei no nível intermediário. Então, assim, eu tinha um bom nível de listening, eu conseguia ver algumas séries com legenda em inglês e tal, conseguia entender alguma coisa, conseguia falar, pelo menos para as pessoas me entenderem, mas eu nunca praticava muito, então estava meio enferrujada. Então, quando eu cheguei lá, na primeira semana, eu estava bem travada.
Eu conseguia tirar minhas dúvidas, falar o que eu queria, mas se eu tivesse que completar uma sentença muito grande ou continuar falando numa conversa, eu travava. Se eu tivesse que pensar e formatar a frase antes de falar, aí eu travava. Bom, voltando. Como eu estava falando, no nível intermediário da IELTS você tem bastante aula de gramática, o que é bom porque, como no meu caso, que eu começava e parava muitas vezes, muita coisa de gramática eu esquecia. E eu não era a única, não penso que é só você que faz isso, se você está na mesma situação que eu. Teve uma aula, por exemplo, que a professora teve que ensinar a falar as horas, por exemplo, que você aprende isso no curso básico. E porque a gente fez um teste e a maioria dos alunos erraram o listening quando a mulher falava um determinado horário lá. Então é normal, vá sem medo, se você esquecer alguma coisa e estiver dando na aula, você vai aprender, ou às vezes a professora volta para te ensinar algumas coisas, então é bem tranquilo, não tenha medo achando que, meu Deus, meu inglês é básico demais, tal. Bom, na segunda semana que eu tava lá, eu já percebi uma leve melhora na minha comunicação. Eu já conseguia falar sem tanto medo, sem travar tanto. E conseguia fazer frases mais longas, né? Do que eu não conseguia muito na primeira semana. A partir da terceira semana, eu comecei a notar uma melhora muito boa no meu inglês. Que eu tinha muito mais fluência para falar. E eu já comecei a pensar em inglês também, o que ajuda muito, porque quando você começa a pensar em português e tenta traduzir para o inglês, não dá certo. Você trava, você erra, então... Ou às vezes não tem tempo para ficar traduzindo, você tem que falar, dando uma continuidade, né? E como eu contei para vocês lá na Ayla, que você, a cada 2 semanas, você faz um teste para saber o seu nível. E dependendo da nota que você tira, se você tirar mais de 85, você pula 2 níveis do atual que você tá. Mas se você não tira a nota 85, você tem que fazer 4 semanas do nível que você está para poder mudar de nível. Eu tirei 80 no primeiro teste e 79 no outro. Com essa nota, eu poderia pular um nível, mas somente depois de fazer as 4 semanas. Eu estava no intermediário, na última semana eu fui para o pós-intermediário, onde o foco, como eu falei, é mais o listening e o speaking, então não tem muita gramática, então se você não se sente seguro ainda na gramática, a minha dica é fazer na eletiva essa matéria. Então, assim, 4 semanas eu acho que é o melhor período para você ficar lá, porque dá tempo de você fazer 2 testes se você não for tão bem nos testes, como eu, né, que não tirei 85. Ou se você for um aluno muito aplicado e conseguir tirar 85, você consegue mudar logo de nível e vai aproveitar muito mais o teu curso. Ficar menos que isso é óbvio que vale a pena, mas você já não vai conseguir mudar de nível provavelmente, você vai entrar e sair no mesmo nível. Outra pergunta que me fazem bastante é o que fazer para aproveitar ao máximo o período que você vai estar lá, para aproveitar o inglês. Então, eu no meu caso, eu fui com foco de inglês, então não fui pensando muito em turismo ou em passeios, porque eu queria mesmo focar no meu inglês. Mas, você consegue estudar inglês também fazendo esses passeios, óbvio, né? Mas a minha primeira dica que eu dou é evitar brasileiro. É difícil, gente. Vou falar pra vocês que é quase impossível, porque toda sala que você entrar vai ter no mínimo 2 brasileiros. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E não adianta vocês andarem em grupo e falar, não, quando a gente estiver em grupo a gente só vai falar inglês. Não vai. Se você tiver com um brasileiro do lado, na primeira oportunidade que você tiver, você vai falar português. E também evitar andar só com os alunos da escola. Eu fiz um vídeo aqui, eu vou tentar colocar o link no vídeo, senão eu coloco nas descrições, falando sobre formas de conhecer pessoas lá no Canadá, para você evitar de falar só com alunos intercambistas. Por quê? Porque o aluno intercambista tá aprendendo igual você, então você não vai ajudar na tua fluência a falar com alguém que tá aprendendo também. Agora, falando com alguém que já sabe falar o inglês, você vai ver que vai te ajudar muito. E para terminar, outra pergunta que fazem muito é se eu recomendo fazer intercâmbio. É óbvio que eu recomendo, eu amei a experiência. Como eu já disse anteriormente, aqui no Brasil a média de aulas semanais são 2 horas por semana.
E lá eu fazia 30 horas por semana. Então, ou seja, o que eu aprendi em um mês de aula lá, ele varia quase 2 anos e meio para aprender aqui. Então, só por isso já vale muito a pena. E também tem o fato de você estar num ambiente que só fala inglês, então além da sala de aula, você vai treinar inglês na rua, na sua casa, para qualquer coisa, você vai ter que usar muito o teu inglês. E fora que é uma experiência fantástica, você conhece muitas pessoas, conhece culturas diferentes da sua, você aprende a lidar com essas diferenças, o que é muito bacana. E no meu caso, é a primeira vez que eu viajei sozinha, então foi uma experiência incrível por conta disso também. Então, super recomendado, façam, que vocês não vão se arrepender. So, I'm finished here, this video. I hope that you had enjoyed it and that I could help in your doubts. Então, tô terminando aqui esse vídeo, vocês viram um pouquinho do meu inglês, como é que tá. Espero que tenha gostado, espero também que eu tenha ajudado a tirar algumas dúvidas. Se você chegou aqui por agora, se inscreve no canal. Se gostou, dá um joinha. E se tiver alguma dúvida, é só perguntar, que eu respondo na medida do possível. Beleza? Beijo, gente!